Oi pessoal, então a gente está aqui mais uma vez para a nossa série Um Olhar Diferente, né? O nosso programa de hoje, Um Olhar Diferente, vai ser sobre as runas, sobre as placas, sobre os arquivos cósmicos, né? Um olhar diferente de tudo isso, né? A gente vai trazer um novo olhar sobre esse tema que as pessoas que se interessam aí por mitologia nórdica, ou por magias, né, ou pela história dos dimensionais, são temas que podem se misturar, podem estar interligados, é interessante a gente falar sobre isso. Então, o que são as runas, né? As runas são aquelas pedrinhas, né, com aqueles símbolos, em que algumas culturas fazem também posições, né, humanas ali, e são conhecidas como as runas de Odin, né, aquele deus do panteão lá dos deuses nórdicos, ou também como as runas de Votan, que é um outro nome do Odin. Então são mais conhecidas aí pelos saxões, né, como as runas de Votan ou as runas de Odin. E tem aquela história de que seria um sacrifício de Odin, que ele teria se pendurado numa árvore e se cortado e sangrado, né, e aquele sangue, quando caiu nas pedras embaixo, formou símbolos e aquilo teria criado as runas. Né? Mas isso é uma história assim, difícil da gente pensar que ela tenha sido dessa maneira, né? Então, aí a gente vai buscar mais atrás, o que essas runas de Votan, de Odin, quem mais fala disso? Aí elas encontramos com outros nomes, chamados de Vrunas, ou então também Varunas de Navutan, né? São as mesmas runas, na verdade, mas são outros nomes de outra cultura, né? E o pessoal que estuda a sabedoria hiperbórea que fala das Vrunas ou Varunas de Navutan. E eles dizem, assim se sintetizaria a sabedoria de Navutan. Quem compreende o alfabeto das 16 Vrunas compreenderia a língua dos pássaros. Quem compreendesse a língua dos pássaros compreenderia o signo da origem. Quem compreendesse o signo da origem compreenderia a serpente. E quem compreendesse a serpente com o signo da origem poderia ser livre na origem. Isso a gente encontra naquele livro O Mistério de Beliceu Navilca, né, do pessoal que estuda a sabedoria hiperbórea. Essas informações são encontradas ali, né? E qual que é a relação disso com as placas, com tudo que a gente está falando aqui? Então, o que acontece? Os hiperbóreos, né, eles falam que essas runas que eles utilizam, essas Vrunas ou Varunas de Navutan, né, que correspondem também às runas de Votan ou de Odin, no início elas não eram placas com esses símbolos, igual as pessoas que estudam magias olham e jogam as runas e olham o significado físico daquelas codificações ali. Que não seria bem isso. Que no início eram pessoas treinadas, né, essas pessoas que eles diziam que tinham um símbolo da origem. Essas pessoas eram treinadas para se desenvolver as suas habilidades, e elas conseguiam entrar em galerias ou grutas que tinham passagens às vezes físicas, às vezes dimensionais, quer dizer, elas conseguiam atravessar uma passagem para dentro dessas grutas, através de suas habilidades, e estando dentro dessas grutas, eles entravam ali e viam dentro das cavernas, as pedras acendiam para eles símbolos e mostravam codificações vibracionais, códigos vibracionais para eles. E esses códigos eram anotados e tinham um significado para eles, é como se fossem mensagens através dessas codificações, né? Então, o pessoal que estuda a sabedoria hiperbórea fala muito disso, da origem das runas, então antes disso. E quando a gente vê essa origem, falando de símbolo da origem, da serpente, né, e também dessas pedras com símbolos, o que a gente lembra, gente? A gente lembra da história dos dimensionais, que a gente fala aqui no canal. O que é a história dos dimensionais? São aqueles que vieram de fora, aquelas almas que vieram de fora, né, e entraram aqui no sistema Terra para encarnar, para cumprir uma missão. Elas têm uma simbologia, que é um símbolo que aparece, né, nelas, que pode ser visto e identificado e analisado, e elas vêm também com uma placa, que é o arquivo cósmico de missão dessas pessoas. E quando elas chegaram aqui na Terra e se materializaram aqui, elas guardaram esses arquivos, que eram placas, que eram pedras guardadas em cavernas, e essas placas são símbolos vivos que representam ali aquelas pessoas.
a missão daquelas pessoas. Então imagina que eu cheguei, coloquei minha placa em galerias, e aquelas placas emitem códigos com símbolos vibracionais que traduzem o meu caminho de missão e várias informações. Vocês não acham que é uma coincidência, né, muito grande com essa outra história que a gente vê, né, falar dessas vrunas ou varunas antigas, né, pessoas paranormais bem treinadas que entravam em cavernas através de passagens físicas ou dimensionais e que chegando lá dentro vinham pedras ou placas que mostravam símbolos para eles, né? Isso é algo que nós já fizemos nas pesquisas de Dáquila Pesquisa, ter acesso a esses locais que nós temos essas placas, né? E dentro desses locais de placas as pessoas terem acesso e verem os seus próprios códigos, aquelas que chegaram. E que outros lugares a gente acha informações sobre as placas? Por exemplo, a gente vai ver no Gênesis, na Bíblia a gente vai ver lá, e Deus entregou a Adão o livro da vida, escrito em pedra. Adão passou o livro de geração em geração, né? Então tem essa primeira informação. Depois a gente vai ver em Apocalipse capítulo 22, versículo 4. E o livro da vida será desenterrado e entregue aos escolhidos, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Suas testas estará o seu nome. Isso é a simbologia, gente, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Gente, a pessoa, o dimensional que recebe a sua placa, que tem acesso ao seu arquivo cósmico, ele vai ver o nome dele naquele arquivo e as informações de sua vida. E aquele é o livro da vida dele, pois todas as suas informações de missão estão ali dentro. Não estamos falando de algo lendário, tá, gente? Estamos falando de algo que pode ser acessado, pode ser trabalhado e você pode ter acesso a isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, nós temos a frase: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, né? Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 3 e 4, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu ouvi o número de assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Os dimensionais que chegaram na última viagem, os líderes, são 144 mil. Todos possuem sua simbologia e todos possuem as suas placas ou arquivos cósmicos. É como se fossem as runas vivas. Eles entram em galerias e têm acesso a pedras que mostram símbolos com a própria energia dessa pessoa. E ao entrar em contato com essa energia, essas pessoas despertam, começam a despertar novamente a sua memória cósmica. Então, para você que está assistindo esse vídeo e sente que o que está sendo falado aqui bate como verdade para você, que você sente que existe algo mais para ser buscado, que você sente que você pode desenvolver outras habilidades e que a vida pode ir muito além de apenas trabalhar, casar, né, ganhar dinheiro e morrer, que você pode ir em busca de você mesmo, dessas informações, da sua própria placa, do seu código de missão, do seu propósito de vida, desenvolver as suas habilidades. Então aí essas informações, né, sobre as placas, né, que eu chamo de runas vivas, né, que não são essas runas de Odin ou de Votan, e para você buscar sobre isso, sobre esses códigos vibracionais, sobre essas placas, sobre essas informações, como acessar, como desenvolver essas habilidades, que isso tudo está aí acessível para você. Basta você olhar para o seu coração, sentir no seu coração o que é que você está buscando, né? E começa a se lembrar daquele dia chuvoso em que você chegou aqui, se manifestou, guardou a sua placa e começou o seu processo de missão na Terra. Então é isso aí, pessoal. É um olhar diferente, um outro olhar. Um abraço para vocês e até a próxima.